Fala, rapaziada! Tudo suave, tudo bacana, como vocês estão? Tranquilão? Eu tô suave. Eu Mas, tô suave mas sabe também. quem tá mais suave que a gente? Trico. Os São Paulinos, né? Eles estão aqui, ó. Inclusive, nosso Creio câmera tá aqui, libertador. ó. Enfim, os São Paulinos estão felizaços, porque rolou uma virada, assim, né? 360. Eu queria que 380, tivesse uma tudo. virada na minha vida, igual eu tô vivendo em São Paulo. Nossa, Puta que pariu, velho. eu acho que ninguém esperava. Não. Foi do rebaixamento à liderança do Campeonato Brasileiro. E jogando muito, não tá sendo na sorte não, tá jogando muito sem o São Paulo. Tá jogando muito e tá jogando sem goleiro ainda, velho. Calma aí que a gente vai explicar pra vocês os 5 fatores pelo quais o São Paulo está na liderança, do rebaixamento à liderança. Do lixo ao antes luxo, disso- aquelas, né? Mas antes disso, dá like, comenta, se inscreve no canal. Você que é São Paulino, fala por que você acha que seu time tá ali. Ou por que não também, ou se você acha que tem que mudar, não sei, talvez, será. E é Enfim, a isso. gente nunca fez um vídeo tão dedicado pra vocês quanto esse. Aproveita que, ó, é só esse ano É. que tava precisando, né? Zoeirinha. O fator principal que eu acho do São Paulo ter dado essa reviravolta na vida dele foi a vinda do técnico Aguirre. Tipo assim, dizem que o Lugano que indicou o Aguirre, né? Então eu acho Falaram, que... nós recebemos aqui no ponto. Produção. Mas eu acho que, independente de quem trouxe o Aguirre, foi a contratação certa. Ele resolveu o São Paulo taticamente, tecnicamente, alguns jogadores que estavam sumidos. E deu raça pro time. O time tá correndo demais. Eu acho que eu nunca vi o São Paulo tão fechado nos últimos tempos. Verdade. Não, óbvio, né? Porque, mano, nos últimos tempos não tava dando nessa... Reinaldo, que era odiado, xingado por todos os jogadores, hoje em dia... Tá filha, jogando muito, né? O que aconteceu com o Reinaldo? Vamos conversar Reinaldo, com o Reinaldo. Nenê... Não, todo gente, mundo. mas o Nenê, eu sempre achei ele um ótimo jogador. Continuo achando ele um ótimo jogador. Mas ele tá mostrando o porquê que ele virou jogador, né? Sim, Porque ele sim. tá jogando muito. E pra gente, o fator 2 é a torcida do São Paulo, né? O fator torcida conta muito. Ainda mais a do São Paulo, né? Que tinha uma faminha de, ai, só vai pro estádio quando tá bem, quando é Libertadores, jogo importante, Torcida não sei o quê. modinha. Mas eles mostraram outra coisa ano passado. Quando o time tava perto do rebaixamento, acredito que a torcida e o Hernanes também, que, né, indiscutível, o tricolor não caiu. Juro, eu achava que o São Paulo ia cair, velho. Todo mundo achava... Acho que até o São Paulino achava que o São Paulo ia cair. E a torcida tava lá apoiando e não caiu. O ano passado, né, só perdeu pro Corinthians na maior média de público, porque o Corinthians foi campeão, então tava todo mundo indo pro estádio. E foi a segunda maior média. O maior jogo de média foi do Corinthians, contra o Corinthians e contra o Bahia. Então, foi 33 mil a média quase, então é bastante gente, né? Ou seja, o time tá lá quase caindo e eles estão apoiando. Finalmente, né, tricolores? Sempre bom ir pro estádio. Estamos de olho em vocês. Queria falar nada não, mas já foram rebaixados sim, porque nós estamos de olho. Rebaixado no Paulistão, E o Tele e o Zete, que jogaram a Série B com o São Paulo, falaram isso. Não foi nem a gente, ó, foram eles. Deixaremos provas. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista. Eu respondi isso aí lá na rádio, cara, deu uma polêmica. Quase que me lincharam lá. Cara. O terceiro fator que eu acho que é essencial pra qualquer time, né? Tipo, tá organizado, porque não adianta o time tá fechado. É a diretoria fechada com o time fechado com diretoria. Tudo anda junto, Tudo né? anda junto. Foi o trio Raí, Ricardo e Lugano. Porque eles conseguiram dar uma credibilidade pra diretoria do São Paulo. Porque a diretoria do São Paulo sempre foi muito criticada pelas atitudes, pelas escolhas, pela falta de transparência. Não posicionamento em situações críticas que tinha que se posicionar. E eles estão ali dando cara a tapa, organizaram a diretoria. E eu acho que é essencial, tanto pro Aguirre quanto pros jogadores, se sentirem mais à vontade fazendo o trabalho deles, entendeu? Porque tá tudo encaixado. E tá dando certo, né? É que eu acho que o que faltava da diretoria é justamente o que sobra no Raí, por exemplo. Paixão. Paixão pelo São exatamente. Paulo. A vontade de reerguer o São Paulo. E sem vaidade, né? Porque Sim. tem muito isso dentro de diretoria de clubes grandes no Brasil. Vaidade, né? Ai, sou diretor do Corinthians, ai, sou diretor do São Paulo, ai, sou diretor do E Flamengo. querer aparecer Queria por causa aparecer, disso. entendeu? E eu acho que ali não. Eu Não. acho que ali, tipo... É real paixão e a vontade de fazer o São Paulo voltar
voltar a ser o time De antes, né? de que antes, sempre foi com o conhecido. conceito que o São Paulo tinha. E o Raí e o Lugano nunca trabalharam com isso, né? Foram jogadores de futebol, viveram um futebol, mas assim, trabalhar com futebol não é a mesma coisa que jogar Exatamente. futebol. É muito diferente. Então, sem querer muito, porque você abdica muito da sua vida, entendeu? De verdade, eles estão de parabéns. Pelo que eles estão fazendo pelo time, que eu acho que é o time do coração E deles. eu acho que pro futebol brasileiro é muito importante o São Paulo tá com essa fase agora, sabe? Assim, agrega pro futebol, gente, fato, não tem discussão. É um dos maiores times do Brasil. Sim. E pra gente, o fator número 4 são os jogadores experientes que o São Paulo trouxe e deu certo. Porque às vezes traz uns jogadores experientes que, né, não estão no mesmo nível, acaba decepcionando. Mas no caso do São Paulo, surpreendeu. O Nenê tá comendo Tá aqui, ó. com farofa, velho. O cara tá jogando Dando demais. uns tapas, dando uma chapada que ele dá, que eu falo, nossa senhora. Não, ele tá jogando muito, surpreendeu, cresceu muito, tá numa crescente que a gente não esperava. Pô, um jogador na idade dele ter uma crescente dessa, e teve. E o Diego Souza, que eu nunca tive dúvida do futebol dele, até pelo que ele apresentou já no Palmeiras, por exemplo. Sempre soube que ele é um puta pela jogador. história toda dele. Sim, mas eu acho que aquela pressão de ir pra seleção tava deixando ele meio... E quando ele desencanou da seleção, que ele viu que não tinha jeito, ele começou a jogar muito mais que quando ele tava querendo mostrar serviço. E eu acho também que o Agui fez o Diego Souza jogar bem. Sim. Ele soube colocar o Diego Souza pra jogar, Posicionar direitinho. entendeu? E o Everton também, né, gente? Não tem como não falar do Everton. É um jogador que sempre foi um dos melhores jogadores na ativa no Brasil, jogou muito pelo Flamengo. E ele já tem uma certa idade, ele tem 29 anos e ele tá jogando um alto nível de Cara, futebol. o Everton joga muito. Ele chegou com uma luva. Assim, tipo, eu acho que era o que tava faltando pro São Paulo, entendeu? E ele veio assim do... Taticamente. Ele veio assim do Flamengo já meio, né? Não tava apresentando um puta futebol e quando caiu no São Paulo, cresceu. Mas é isso, gente. Quando o time tá numa fase boa, você pode colocar eu e a Lara pra jogar que a gente vai jogar bem. Por isso que o São Paulo tá onde tá, entendeu? E por isso que no futebol, véio, essa coisa de querer um ser melhor que o outro, um ser mais estrela que o outro, não dá certo, porque futebol é em conjunto. Se a zaga não fechado. conversa com a lateral, não conversa com o meio campo, não rola, não vai pra frente. E você vê que o time do São Paulo tá sobrando entrosamento. E outra, gente, você pode ter os melhores do mundo no seu time. Se não tiver fechado, entrosado, grande merda você ter os melhores do mundo. Exemplo disso, gente, o Palmeiras, que Palmeiras. trouxe várias estrelas, pessoas boas, pessoas que estavam com nome, estourando na mídia, não sei o quê. E quando colocou todo mundo junto, não tinha entrosamento, não tava rolando, e não ganhou. Tipo, o Então, investimento não parabéns serviu. pro Aguirre, pra diretoria que tá conseguindo fazer isso. E pros jogadores também, gente, porque sempre tá Sim, fechado. claro. O quinto fator, que obviamente é essencial, é a zaga. Porque se o ataque jogar bem e a zaga ficar tomando gol, grande merda. Exato. A zaga do São Paulo é uma das zagas mais eficientes desse campeonato brasileiro. Até porque ele tá em primeiro colocado, então obviamente não pode tomar tanto gol assim, né? Porque o Inter tá ali também, o Flamengo tá também, então não pode tomar muito gol. 4 jogadores que estão ali, a gente não sabe exatamente quem é o titular específico, porque os 4, claro que tem que sempre entra, mas os 4 estão em alto nível. Porque o Rodrigo Caio machucou e a gente nem sentiu tanta falta assim, porque os outros vieram muito bem. E né? ele era uma pessoa até então essencial. Exatamente, de Rodrigo Caio, meu Deus do céu, ninguém tirava o Rodrigo Caio, machucado ele tinha que jogar, tipo isso. Porque na época que o São Paulo não tava bem, o ano passado, querendo ou não, o Rodrigo Caio que dava mais credibilidade pra defesa, né, dava mais confiança. Mas agora não, tá os 4 ali em alto nível, tanto o Anderson Martins quanto o Arboleda. Os caras estão jogando muito, ainda o Anderson Martins falando que demorou mais, assim, pra conseguir o espaço dele, mas conseguiu e sempre que ele joga, ele vai bem. Exatamente. Gente, É o isso. Arboleda, na real, ele é muito bom, velho. Precisava falar isso, ele é bom Ele é e bom. ele... Ele é bom. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente falou os fatores que a gente acha mais importante. Sim. E aí, fala você no comentário, São Paulino, o que você achou do seu time. Se você acha, se você concorda com a gente, se você Se você acha que discorda. faltou alguma coisa, algum fator que você falou, não, eu acho que isso aqui também foi importante, deixa pra gente, todos os comentários são bem-vindos. E dá seu like, se inscreve no canal. E compartilha pros seus amigos são paulinos também, porque a gente às vezes acaba não focando tanto no São Paulo aqui no canal, mas trouxemos isso porque, né, foi necessário falar de São Paulo. E eu né? acho que tem que parabenizar o São Paulo, O gente. tricolor porque tá indo bem. Não é pra qualquer um dar essa reviravolta. O Corinthians deu quando voltou da Série B. Quem logo sabe, digo. o tricolor paulista. Como Ah, chama? do Clube Brasileiro. Você não sabe o hino? Não, só sei isso. Você não sabe, sabe o Palmeiras? Entre os... Tu és forte, tu és grande. Entre os outros é o primeiro. Gente, eu sei o hino de todos os times. Eu sou corintiana de paixão, pelo amor de Deus. Mas eu sei o hino de todos. Sei do São Paulo, sei do Palmeiras, sei do Vasco. Enfim, gente, sei um do beijo Santos, pra vocês que a sei do galera tá Botafogo. falante hoje. Beijo, falou, galera. É nóis.